Olá, boa tarde. Estamos aqui, Miss Ana Caroline, e a maravilhosa professora Roseli, que está aqui para conversar com a gente sobre a prova do FPR. Ela vai comentar um pouquinho sobre as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia, e eu, of course, vou falar com vocês sobre as questões de inglês. Então, Roseli, me conta um pouquinho aí o que você, da tua perspectiva aí das humanidades, sentiu dessa edição da prova da UFPR. Hello, everybody! Não vai dar para falar em inglês, mas esse eu deixei a cargo da Ana, claro. Mas Roseli fala também, fica meio acanhada às vezes, mas fala. Bem mal, mas fala. O importante é se comunicar. Dá para entender, dá para entender. Yes. Enfim, sobre a prova do vestibular 2024 da Federal desse ano, Federal do Paraná. Confesso que eu esperava mais. Comentários que eu ouvi dos meus alunos, pelos comentários que eu vi na mídia, parece que a prova mais difícil talvez tenha sido a de matemática, pelo que eles estavam falando, e realmente, conversando com alguns professores, realmente a prova pegou. Então, História, Filosofia e Sociologia, mas começando por História, foi uma prova fácil. Aliás, é das três. O contexto que eu vou dar agora é das três. Todos os textos básicos oferecidos na prova tinham as respostas. Todos, sem exceção. Para quem leu as obras de Filosofia e Sociologia, ficou mais fácil ainda. Talvez uma aqui e outra ali que pegasse por causa de uma pegadinha ou esperado. Não tem o que se falar. Essa coisa de falar, mas eu adivinhei as questões que iam cair na prova de filosofia. Qualquer professor ia adivinhar. São 5 obras, 5 questões, vai cair uma de cada questão. Nada surpreendente. Nada surpreendente também. Claro que teve alguma questão, uma questão ou outra ali, na de Sociologia e na de Filosofia, que teve aquela pegadinha, principalmente numa do Weber, que foi a primeira questão de Sociologia, ela tem uma... Você precisa realmente prestar atenção no texto. Esse é um paralelo que eu traço com a prova de língua inglesa, inclusive sobre a extensão dos textos. Então, a gente até chegou a usar o termo, né? Localização textual. Foi uma prova muito mais de encontrar informação no texto do que de interpretar o texto na disciplina de língua inglesa também, o que é muito interessante. E a gente vem aí de provas com textos maiores, com mais questões referentes a um único texto. Quem acompanhou as aulas, tudo bonitinho, de todos os professores, está dentro do programa realmente do ensino médio. Preparadíssimo. Não teve segredo. Eu senti o mesmo com a disciplina de inglês. Eu sempre falo para a galera que as questões de inglês, né, para quem se prepara direitinho aí ao longo do ano, são questões que são um respiro ao longo da prova. Normalmente, né, com essas primeiras, nada de muito significativo acontecendo aqui. Tem uma coisa que foi uma surpresa o ano passado, e esse ano voltou. A Federal tem um lance, ela sempre cobra Grécia e Roma. É fatal. Assim como o Enem também não foge dessa regra. Mas o ano passado e esse ano caíram questões, uma questão, claro, o ano passado, e essa, a primeira questão, que é a 46, que faz referência ao Egito. Por incrível que pareça. Então, o Egito nunca cai. E, de repente, cai 2 anos consecutivos. Só para comentar, a primeira questão, que talvez as pessoas tenham se sentido mais desconfortáveis, talvez, foi justamente porque falava do Egito. Mas ali estava falando exatamente da Macedônia. Fala do período helenístico, e se ele está falando de período helenístico, automaticamente ele está falando de grego. Com as conquistas macedônias e tudo mais, principalmente no caso das conquistas do Alexandre o Grande, que vai se estender até a Ásia, é claro que o predomínio vai ser da língua grega. Então, essa era uma questão que dava para trabalhar bem, eliminando as alternativas ali. Né? Praticamente todas. Mesmo que você não se lembrasse de nada do Egito, nada da Macedônia, que não soubesse nada, essa questão dava para ir por eliminação. A outra, do Marco Polo, eu não preciso nem falar. Ele está falando justamente do final da Idade Média, do renascimento comercial e urbano, que é quando veio com as cruzadas, as viagens do Marco Polo, aquela coisa toda, que não tinha também erro, que fala exatamente desse, inclusive o final dela fala, assinale a alternativa que identifica os fatores de crescimento econômico do período, só podia ser um,
renascimento comercial e urbano, não tem outra coisa. O cultural não vai entrar em nada. A própria pergunta já te dá a resposta, que no caso ali, ó, crescimento urbano, a letra D, e a abertura de novas rotas de viagem, que começam com as cruzadas, terminam com a expansão marítima e aquela coisa toda. A 49 fala sobre a conquista, justamente dos astecas, pelo Hernán Cortés, no México, tá lá, México, 1521, que marca, inclusive, a data que marca a colonização espanhola na América, por causa dos contatos com os indígenas e tal, e ele está perguntando exatamente o que mais contribuiu para a dominação. A gente sabe que as armas de fogo, claro, em relação, no caso dos astecas, que trabalhavam com ossos, com madeira, não tinham ferro, não trabalhavam com ferro, e não tinham as armas de fogo, é claro que eles foram dominados facilmente, mas a disseminação de doenças e a rivalidade que foi aproveitada entre eles, os conflitos civis entre eles, e o Cortés acaba se apropriando disso, armando uns contra os outros, depois ia lá e disseminava. Não, eu vou te ajudar a conquistar aquele ali, mas eu te ajudo. Já que você não gosta dele, eu vou lá, te dou as armas. Depois ele ia lá e matava aquele lá também. Então não tem essa. Só cabia a letra B, porque as outras eram praticamente impossível. Uma que está falando de Incas, auxílio militar dos Incas. Os Incas estavam aqui na América do Sul. O outro estava lá no México, não tem nem como. O outro fala em sacrifícios astecas e catequização. Queda populacional por causa dos sacrifícios? Claro que não. Essas alternativas sem suporte nenhum no texto, né? Exatamente, não tem suporte nenhum, o texto não fala disso, ele está falando exclusivamente de astecas, talvez a que possa, talvez dar uma... Mas também não tem como, porque ela está falando de metade do século XVIII, a gente está falando de América Portuguesa, uma das coisas que a Federal e o Enem também, que você tem que se basear, já que o Enem está chegando, dia 5 de novembro é o Enem, data, o período da história em que se encontra aquele determinado texto. Ali está falando claramente, século XVIII. O que aconteceu? O que estava acontecendo na Europa no século XVIII? O iluminismo estava no auge na França. O iluminismo começa no final do século XVII na Inglaterra, mas termina com o auge dele no século XVIII, onde surgem os principais filósofos e principalmente o combate ao absolutismo, ao regime absolutista. E o que acontece com isso? Muitos reis, na Rússia, Portugal, que é o caso que a gente está falando de América Portuguesa, vai adotar algumas das ideias iluministas para não perder o poder. É o que a gente chamou de despotismo esclarecido. Para você não perder o poder, o que você faz? Você abre mão de algumas coisas, mas, opa, peraí, nem tudo. E o texto já está falando isso, de renovação cultural, científica, mas nunca do poder político. Nunca. E a única que cabia realmente, justamente por causa do Marquês de Pombal, é que decorreram do despotismo esclarecido, reforçando a centralização política de Portugal, a corte portuguesa dominando principalmente o Brasil colônia, e facilitando cada vez mais essa exploração. Por quê? O que o Marquês de Pombal fez? Expulsou os jesuítas. Então, peraí, agora... Fala no versinho ali da música do Luiz Gonzaga, do Rei Bantu, fala de cultura. Cultura o quê? Africana. O que eles trouxeram? Ele está falando exatamente isso. Eu fiz o meu reinado, fiz o meu tarbuco, lá nos Canaviá. Ou seja, eu trouxe do Congo, mas eu mantive a minha cultura do meu jeito aqui. Claro que mais tarde vai haver o sincretismo religioso, tudo. Está ali, festas brasileiras, como a congada que existe até hoje, principalmente no interior de São Paulo, Minas Gerais, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, a Folia de Reis, festa de São Benedito, quer dizer, tudo isso dentro das tradições africanas. Mas veio com o quê? Com o tráfico forçado. Ninguém veio de lá querendo vir. Sim, eu achei interessante essa questão, porque é enunciado, né? Você encontra a resposta mais no enunciado mesmo do que
nos versos ali da música, na verdade, né? Eu falei, faz referência aos enraizamentos culturais africanos no Brasil ocasionados pelo tráfico forçado de pessoas escravizadas. A resposta tá ali, C. Tá exatamente ali na alternativa a gente vê tradições africanas vindas com o tráfico forçado. É um parafraseamento, na verdade, né? A 52 é outra baba. Coroa, Exército Brasileiro e fortalecimento desse exército. Só existe uma guerra no Brasil que deu isso. Uma, Guerra do Paraguai. Perfeito. O exército sai fortalecido e, com isso, eclode logo em seguida o quê? O movimento abolicionista, que eles se unem, vem a abolição da escravatura em 88 e a proclamação da República, que quem vai ocupar? Os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares, são 2 marechais, Deodoro e Floriano. As outras, não tem nem o que falar, não tem como. Essa daqui, o aluno que errou te decepcionou, Roseli, é isso? Essa me decepcionou bastante. Se algum aluno meu errou, ainda dá tempo de eu reprovar. Rô, você, enquanto estudante de inglês, deu uma olhadinha lá na prova de inglês? Eu confesso que eu só passei o olho. Eu não li de forma aprofundada. Deu uma passada. Porque antes de você me chamar para gravar, eu até falei assim, eu vou tentar resolver a prova de inglês. Mas foi rápido. Mas aí você me chamou, daí não deu tempo. Eu peguei no pulo, você pegou no... Pá. Daí eu falei assim, não, mas que eu queria fazer, agora você vai estragar mesmo. Não vou, vamos fazer junto, então. É justamente isso que eu queria te convidar aqui para pensar comigo na prova de inglês. Então, um pouquinho, depois a gente volta para você falar de sócio e de filo.